tudo bem? Aqui é o Bruno do canal Matemática ao Quadrado, passando aqui para lembrar para vocês darem uma curtida aí no vídeo, se inscrever no canal, aperta o sininho de notificações para vocês ficarem por dentro da novidade. Vem curtir a matemática. Olá pessoal, aqui é o professor Bruno do canal Matemática ao Quadrado. Vamos dar continuidade às nossas aulas de conjunto. Vamos fazer agora exercícios. Vamos lá. Primeira questão. Escreva o conjunto expresso pela propriedade x é um número natural par. Pessoal, vamos sempre representar no conjunto dos números naturais. Quem são conjuntos números naturais? Começa no conjunto com o número 0, 1, 2, 3 e assim continua infinitamente. E aí, fecho aqui as chaves. Esse é o nosso conjunto dos números naturais. Então, eu quero todos os números naturais pares. Quais são eles? Eu vou chamar de N, NP, só para dizer que é os números naturais pares. E aí eu vou ter os seguintes números. 0 é um número par. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Precisa eu colocar todos esses números? Não. Depois de um certo número, eu posso colocar os 3 pontinhos e aí eu sei que esse conjunto ele vai para infinito, visto que os conjuntos dos números naturais eles também estão indo para infinito. Já aqui na letra B diz o seguinte: x é um número natural múltiplo de 5. Então, quais são os números naturais múltiplos de 5? Então, eu vou chamar aqui de conjunto M, conjunto múltiplo de 5, e aí eu vou colocar quem são os múltiplos de 5, que é o próprio 5, o 10, 15, 20, 25 e 30. Lembrando que ele quer todos os números múltiplos de 5 menores do que 31. Então, esse é o nosso conjunto. Temos agora o exemplo 2. O exemplo 2 a gente vai classificar como conjunto vazio ou conjunto unitário. Todas essas alternativas. Então, vamos lá. Lembrando que eu tenho que considerar o conjunto dos números naturais. Tá bem? Então, vamos lá. X é um número menor do que 1. No conjunto dos números naturais, existe um número menor do que 1? Existe, o 0. Então, 0 é a resposta para esse conjunto, para a representação desse conjunto. 0. Se eu tenho um elemento dentro desse conjunto, que é o elemento 0, então esse conjunto ele vai ser unitário. Vamos para a letra B. Na letra B, ele diz o seguinte: x é maior do que 10 e menor do que 11. No conjunto dos números naturais, existe um número maior do que 10 e menor do que 11? Não. Então, aqui vai ser um conjunto vazio. Eu represento o conjunto vazio dessa forma. Uma bolinha e um traço no meio. Conjunto vazio. X é par maior do que 3 e menor do que 5. Qual o número vai ser? Vai ser o número 4. Então, tenho aqui o conjunto que tem o número 4 dentro dele. E aí, esse conjunto vai ser vazio ou unitário? Unitário. Para não estar fazendo nome unitário muitas vezes, eu vou fazer só unit. Próximo. X é primo maior do que 7 e menor do que 11. Pessoal, o que são números primos? São números que podem ser divisíveis por 1 e por ele mesmo.
Entre 7 e 11, eu tenho os seguintes números. Eu tenho o número 8, 9 e 10. Existe algum desses números que é primo? Só podem ser divisíveis por 1 e por ele mesmo. O 8 ele pode ser divisível por 1, 2, 4, 8. Então não pode ser o 9. O 9 pode ser divisível por 1, 3 e o próprio 9. Também não pode ser. O 10 pode ser divisível por 1, por 2, por 5 e pelo 10. Também não pode ser. Se eu não tenho nenhum número, então esse conjunto ele vai ser um conjunto vazio. Não tenho nenhum número primo entre 7 e 11. Prosseguindo. X mais 7 igual a 4. Se eu responder essa equação aqui do primeiro grau, eu vou ter x vai ser igual a 4 menos 7. E 4 menos 7, a resposta é menos 3. Pessoal, lembrando o seguinte, que eu estou olhando os números naturais. Nos números naturais eu tenho só números positivos. Então, x pode ser menos 3? Não, tinha que ser um número positivo. Logo, a resposta para esse conjunto é vazia. É um conjunto vazio. Esse outro aqui, ó, x menor do que zero. No conjunto dos números naturais, não existe nenhum número menor do que zero. Então, esse conjunto também vai ser um conjunto vazio. Próximo aqui, ó, 5x igual a 60. Respondendo essa questão, o 5 que está multiplicando passa pelo outro lado dividindo. Então, vou ter 60 dividido por 5. 60 dividido por 5 dá 12. Se eu tenho um único elemento, então esse conjunto é chamado de conjunto unitário. Dados os conjuntos A, que é 1 e 2, B, 1, 2, 3, 4, 5, C, 3, 4, 5, D, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Classifique em verdadeiro ou falso. Pessoal, toda vez que eu tiver esse Czinho um pouco mais alongado, eu vou perguntar se um conjunto está contido dentro do outro. Então, eu sempre da esquerda para a direita, analisando aqui, ó, o conjunto A está dentro do conjunto B, 1 e 2 está dentro aqui do conjunto B? Está. Então, essa questão é verdadeira. Na B, o conjunto C está dentro do conjunto A? Todos os elementos de C estão dentro de A? Não, né? Então, essa alternativa aqui vai ser falsa. Próxima. O conjunto B está contido em D? 1, 2, 3, 4, 5. Está dentro de D? Sim, ó, todos os números estão aqui. Então, a resposta é verdadeira. Letra D. D, o conjunto D, está contido no conjunto B? Todos os elementos de D estão dentro de B? Não. O 0 não está dentro de B. Então, é falso. Se o Czinho quer dizer está contido, um Czinho com um traço no meio quer dizer não está contido. Ou seja, não vai estar todos os elementos de um conjunto dentro do outro. Então, vamos lá. C, o conjunto C, está contido não está contido no conjunto A? O conjunto C não está contido em A? Verdade, né? O conjunto C, ele não está contido em A. Então, é verdade. Letra F. O conjunto A está contido. O conjunto A está contido em D? Sim, ó. 1, 2 está aqui dentro. Então, é verdade. O conjunto B está contido em C? O conjunto B está aqui, está contido em C? Não. Todos os elementos de B não estão em C. Então, a resposta é falso. O conjunto B está contido no próprio B? Claro, né? É o mesmo elemento, o mesmo conjunto, então, sim, verdade. Essa aqui, letra I. Pessoal, o conjunto vazio ele está presente em todos os conjuntos, mesmo
mesmo que ele não apareça. Então, o conjunto vazio não está contido em A é falso, porque o conjunto vazio está presente em todos os conjuntos. Agora eu tenho aqui, ó, D, no caso, quando está invertido, é como se eu pegasse da parte da direita para a esquerda. Eu faço o inverso. Então, ele diz que o conjunto A está contido em D. Isso daqui é a mesma coisa se eu inverter. A está contido em D. É a mesma forma. Isso daqui a gente já viu, ó, na letra A, que é verdade. Então, vou colocar aqui, verdade. O conjunto A está contido em D. Prosseguindo. O conjunto vazio está presente no conjunto B? Sim, lembrando que o conjunto vazio está presente em todos os conjuntos. O conjunto C está dentro do conjunto D? Sim, todos os elementos de C estão contidos em D. Então, também é verdade. Agora, eu tenho um conjunto das partes desses elementos. Então, o que é o conjunto das partes? É como se eu fosse pegar os elementos dentro dele e transformar em conjuntos. Então, vamos lá. Vou pegar aqui o conjunto das partes de A. O conjunto das partes de A, eu tenho o seguinte. Eu vou pegar um elemento de cada vez e vou fazer como se estivesse dentro de conjuntos. Então, o primeiro elemento de A é o 0. Então, eu posso fazer aqui um conjunto com o elemento 0. Esse é o primeiro elemento. O segundo é o número 1. Então, eu vou fazer aqui um conjunto com o elemento 1. Pessoal, a gente começa sempre com o número de cada vez. E aí, quando acabar a quantidade de números um de cada vez, aí eu vou aumentando também. Depois eu posso pegar 2 de cada vez, 3 de cada vez. No caso aqui eu tenho só esses dois. Então vou usar agora os 2 de uma única vez, que vai ficar 0 e 1. Pronto, esse é o meu terceiro conjunto. E que, igual na questão anterior, a gente disse que o conjunto dos números vazios está presente em todos os conjuntos. Então, para finalizar, eu coloco aqui o conjunto vazio. Pronto. Aqui são os conjuntos dos números das partes de A. Certo? São esses 4 elementos. 0, 1, 0 e 1 e o conjunto vazio. Vamos para o próximo. Conjunto das partes de B. Conjunto das partes de B, eu vou pegar um elemento de cada vez. Então, em B eu tenho o elemento 1, 3 e 5. Então, conjunto com 1. O próximo, um conjunto com 3. O próximo, um conjunto com o 5. Agora, vou fazer 2 de cada vez. Então, eu vou ter 1 e 3, depois 1 e 5. E, por fim, eu vou ter 3 e 5. Então, fazendo isso, eu vou ter 1 e 3, 1 e 5, e depois 3 e 5. São esses elementos. E aí, eu fiz 2 de cada vez. Agora, eu posso fazer o quê? Os 3 de uma única vez. Qual é os 3 de uma única vez? Vai ficar 1, 3 e 5. Fecho. E aí, fica faltando apenas o conjunto dos números vazios. Lembrando que o conjunto dos números vazios está presente em todos os conjuntos. E aí, eu fecho a minha chave. E aí, quantos números eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho 8 elementos. E aqui, ó, na letra C, o número de elementos da P de A
dizer eu tenho quantos aqui, números de partes, quanto de elementos eu tenho no conjunto das partes de A, eu tenho 4 elementos. Então a resposta aqui é 4. Em B, o número de elementos das partes de B. No caso eu tenho 8. Pronto. Aí uma dica aqui, pessoal. Caso vocês queiram saber a quantidade de elementos que vai ter em cada conjunto, vocês precisam só usar essa regrinha. 2 elevado a n. O que é o n? É o número de elementos que você vai ter em cada exemplo. Então, por exemplo, em A, eu tinha quantos elementos no conjunto A? 2. Então, eu sei que eu poderia colocar 2 elevado ao quadrado. Quanto é 2 elevado ao quadrado? 2 vezes 2, e a resposta é 4. E eu sei, então, que eu vou ter no conjunto das partes 4 elementos. Já na letra B, eu tenho 3 elementos. Então, 2 elevado ao cubo, que vai ser quem? 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Então, eu sei que o conjunto das partes vai ter 8 elementos, que foi a resposta que a gente encontrou. Agora eu tenho o complementar de um conjunto. Toda vez que aparecer esse Czinho, quer dizer complementar de um conjunto. Então, dados o conjunto U, A e B e C, determine o complementar de A de U em A. O que é esse complementar de U em A? Pessoal, quer dizer o seguinte, eu vou repetir quem tiver embaixo, no exemplo aqui, o conjunto U, e vou tirar todos os elementos do conjunto de cima. Quem é que está em cima? O conjunto A. Então, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter o conjunto A menos o conjunto U menos A. Então, quem é o conjunto U menos A? Todos os elementos que só aparecem em U menos, ou seja, tirando o que aparece em A. Então, eu vou analisar. O 0 aparece em A? Aparece. Então, não posso usar. O 1 aparece em A? Não. Então, eu posso usar. O 2 aparece em A? Aparece. Então, não posso usar. O 3 aparece? Não. Então, posso usar. O 4 vai aparecer. O 5, não. O 6 está aparecendo. O 7, não. O 8 está aparecendo, mas o 9, não. Então, esse daqui é o conjunto complementar de U em A. Vamos para a letra B. Na letra B, eu tenho complementar de U em B. O que significa quem está embaixo, o U, menos o conjunto que está em cima. Nesse caso, o B. Quem é a resposta agora? Todos os números que só estão em U, menos o que estão em B. Quem é que está em U, que não está em B? 0. O 1 está em B, eu não coloco. O 2 não está em B. O 3 está em B, então não coloco. O 4 eu coloco. O 5 está em B, eu não coloco. O 6 está em B, eu não coloco. O 7 não está em B. O 8 também não está em B, mas o 9 está. Então, acaba aqui. Esse é o conjunto U menos B, o complementar de U em B. O próximo eu tenho um complementar de U e C. O que significa que é o conjunto U menos o conjunto C. E aí eu vou para a resposta. Quais os elementos que só tem em U que não tem em C? Quase todos, né? Eu tenho 0, o 1, o 2 está lá no C, então eu não coloco. O próximo, o 3, a mesma coisa o 4 está lá no C, eu não coloco. Então vem 5, 6, 7, 8
e o 9. E aí eu fecho as chaves. E para finalizar, eu tenho um conjunto das partes de A e C. Conjunto das partes de A e C. Como é que fica? O conjunto A menos o conjunto C. Todos os elementos que estão em A menos os elementos que estão em C. Quem são os elementos que estão em A que não estão em C? O 0. O 2 está em C, eu não coloco. O 4 está em C, eu não coloco. Então, sobra quem? O 6 e o 8. Pronto. Está respondido o meu complementar.